nos ajuda bastante. Bom, então eu quero começar falando aqui com vocês sobre esse nome aqui, ó, Matias Jiménez, ele que é um atleta argentino lá do Independiente, que eu vou deixar essa informação, né, de que um portal lá da Argentina trouxe a informação de que o Independiente pedia algo na casa de 3 milhões de dólares para ter a sua liberação. E assim, um dos times interessados seria o Cruzeiro, inclusive nessa arte aqui, ó, aparece a foto dele com o Cruzeiro e tudo mais. E aquela coisa, eu acho que poderia sim ser uma alternativa interessante de olho nessa próxima temporada. Ele que tem 25 anos de idade, pode jogar tanto de ponta direita quanto de ponta esquerda. Começou bem a Copa da Liga da Argentina nesse ano, 5 jogos, 2 gols marcados. Ano passado já tinha somado 43 jogos, 10 gols e 2 assistências, mas realmente 3 milhões de dólares por aqui eles falam, né, que seriam 50% dos direitos econômicos, eu particularmente acho um pouco salgado, visto que o Cruzeiro conseguiu o Barreal, que estava lá no Cincinnati, vindo por empréstimo com uma opção de compra, né? E olha que ele tinha números até mais interessantes. Mas de qualquer forma, acho um jogador excelente. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele, ó, que dá para ver que ele jogou tanto como um ponta direita quanto um ponta esquerda. E o Cruzeiro no mercado busca mais um jogador para esse setor. Diria que se chegasse mais um ponta direita para brigar pela titularidade, seria basicamente o elenco completo, né, daqui para o meio do ano. Ele foi muito bem realmente, dá para ver aqui nesse mapa, na reta final da Liga Argentina, 14 jogos, 5 gols, uma assistência. Desses 14 jogos, no total foram 12 na condição de titular, nota média no SofaScore de 7.11, realmente um desempenho bem interessante. A grande questão é o seguinte, né? Seja por causa do Matias Jiménez ou para o Cruzeiro que ficou de olho no futebol da MLS, do México e tudo mais. O Cruzeiro vai buscar mais um jogador do futebol estrangeiro? Olha, eu não ficaria surpreso se isso acontecesse, mas quem sabe na próxima janela. Por quê? Se você for analisar, né, a janela se encerra internacional hoje, dia 7 de março, e aí só vai reabrir no próximo dia 10 de julho, tá, de 2024, e ela fica aberta 10 de julho a 2 de setembro de 2024. Então, o Cruzeiro, então, Gustavo, só vai ter esse elenco agora até o início da Série A, ou, por exemplo, até julho, né, que já vai ser ali 10, 12 rodadas do Brasileirão. Não é bem assim, porque a janela de transferências no Brasil fica aberta até o dia 19 de abril. Então tem mais de um mês e meio, né, mais de 45 dias para o Cruzeiro ir atrás de jogadores, porém, tem um porém, né, vamos colocar assim, que é atletas que estejam livres no mercado ou, se não, jogadores que jogaram, por exemplo, o campeonato estadual por qualquer clube que seja, primeira, segunda, terceira, enfim, tanto faz, não tem essa. Se o cara jogou o campeonato estadual nesse ano, estava registrado, ele pode ser contratado até o dia 19 de abril, que é quando termina todos os estaduais pelo Brasil. Então, se o Cruzeiro tiver interesse, vai ter que ir atrás de alguma opção caseira mesmo do futebol brasileiro nessa ponta direita, ou por exemplo de um atleta que esteja livre no mercado, que sinceramente são pouquíssimas opções, até porque já estamos em março e o atleta que não se reempregou até agora é difícil imaginar, né? A não ser que ele rescindiu o contrato nos últimos dias e tudo mais, aí seria outro caso. Mas de qualquer forma, eu acredito muito mais nessa possibilidade do Cruzeiro contratar um ponta direita aqui do futebol brasileiro, ou se for para ser um atleta de mais alto nível, que seja, por exemplo, lá para meados de julho, agosto, setembro, quando a janela ainda está aberta, porque aí faz mais sentido, né, de pensar nessa possibilidade. Mas sem dúvidas eu acho que a janela do Cruzeiro nesse ano foi muito melhor. Lembrando que ano passado o Cruzeiro nesse mesmo período, né, havia tido o sexto time que menos contratou e gastou em jogadores. Porém, se você for analisar e comparar as contratações, não tem nem comparação, né? Foi muito melhor justamente por conta daquela questão que eu falei no início do vídeo. Por exemplo, pegou vários jogadores por empréstimo com uma opção de compra, né? E uma pequena compensação financeira em alguns casos. Enfim, lembrando que tem o Matheus Pereira para ser comprado em julho, então acho que o Cruzeiro está poupando um dinheiro aí também, podemos dizer assim, para fazer essas compras dentro de um período de 6 meses a 1 ano e meio, né? Enfim, quero falar agora também sobre uma opção do futebol argentino, que aí esse não seria para chegar agora, dia 7 de março, de forma alguma, mas para o meio do ano, que eu acho que poderia ser um baita ponta direita para a temporada. Então quero começar falando sobre essa situação aqui, ó. Vou deixar essas duas matérias lá do Samuel Venâncio, valeu demais, e ao portal Blog da Raposa, que falou um pouco, né, sobre essa situação envolvendo 2 atacantes de beiradas que foram procurados pelo Cruzeiro na atual janela, que eu vou ler então aqui com vocês, ó. O Cruzeiro tinha como ideia inicial buscar mais um centroavante e um jogador de beirada que atue principalmente pela direita. No caso, ele disse que conversou com o Samuel Venâncio, que descobriu 2 nomes, né? Que assim, o staff dos atletas não deram muitos detalhes porque as negociações não avançaram. E aí então quero falar com vocês
Quem são, né, esses dois jogadores? Que lembrando, né, no caso, os jogadores do exterior só poderão ser contratados na janela do meio do ano, a não ser que estejam livres no mercado. Então, por exemplo, para o mês de julho seriam viáveis, e agora a janela de transferências, quando reabre, agora em abril, né, que podem fazer contratações, seria apenas de opções que estão atualmente no futebol brasileiro. Então, por exemplo, Cruzeiro, se tiver interesse em um jogador do futebol argentino, do futebol da MLS, do México, enfim, da Europa, poderia contratar? Agora não, já está fechada a janela, que foi nesse último dia 7 de março, e agora as únicas opções que ainda podem chegar daqui para o início da Série A são apenas em relação ao campeonato, que estão jogando o campeonato nacional, ou por exemplo, qualquer estadual que seja, né? Ou por exemplo, se estão livres no mercado, que aí acaba diminuindo bastante, né, as opções. Mas enfim, vou comentar aqui quem são esses atletas que certamente, na minha opinião, são nomes para o Cruzeiro ficar de olho, quem sabe, no meio do ano. O Cruzeiro já fez várias vezes isso, né? Procurar um jogador em uma janela e passar aí na outra, acabar sendo especulado para ser uma alternativa para o clube 6, 5 meses depois. Bom, quero falar agora sobre um próximo jogador que seria uma alternativa para as beiradas, né? Esse ponta esquerda, ponta direita. Quem será que seria esse atleta? Enfim, vou deixar aqui para vocês, que é o Christian Espinosa. Ele que tem 28 anos de idade, é um ponta direita mesmo de ofício, que vive uma fase muito interessante lá na MLS, assim como o Bareal, né, que chegou no Cruzeiro. Ele estava jogando numa equipe chamada... Rapaz, essa aqui é difícil, hein? Earthquakers, não sei se é essa a pronúncia do clube, mas enfim, é um clube até que é conhecido, esse símbolo dele. Foi muito bem na temporada passada, com 13 gols e 8 assistências, desempenho bem legal do atacante argentino, que já está há um tempo, né, na MLS, nessa mesma equipe desde 2019, e sempre com números interessantes, né? Por exemplo, temporada anterior, 7 gols e 9 assistências, então já tem sido um atleta importante aí na história do clube nesses últimos anos. Ele que no futebol argentino passou no Boca Juniors e no Huracan, jogou um tempo também no Valladolid, lá da Espanha, em 2017. Nessa época o Ronaldo ainda não era dono, tá, do Valladolid, mas ele seguiu emprestado pela equipe do Ronaldo em 2018 e 2019, onde o Ronaldo já era dono do clube, para o Boca Juniors. No Boca Juniors jogou apenas 16 jogos e 2 gols, e no primeiro ano dele emprestado à MLS pelo próprio Vila Real, ele foi bem, 32 jogos, 3 gols e 12 assistências. Até vou ver se ele não foi comprado, né? Se às vezes o Ronaldo até já conhece ele, porque teve uma venda, por exemplo, dentro do mesmo grupo dele, né? Deixa eu pensar esse aqui, Espinosa, que aí dá pra você ver, né, se teve alguma transferência ou não. Eu uso o site OGOL, eu acho ele bem interessante para ver essas questões. Bora ver. Christian Espinosa, 28 anos de idade, se teve essa venda, né, naquela época ou não, vamos ver aqui. Vamos ver se eu acho, né. Foi um empréstimo com uma opção de compra de 2 milhões e 300 mil euros, né? Então, essa equipe aí pagou 10 milhões e meio de reais, basicamente, pro Ronaldo, que já tinha um valor ali lá em 2019, e ele seguiu com uma fase bem interessante. O Cruzeiro deve ter procurado, até hoje, na minha opinião, seria extremamente útil esse jogador. Vou deixar aqui também para vocês o mapa de movimentação dele nessa última temporada na MLS, que dá para ver que ele joga especificamente como um ponta direita. O Cruzeiro no mercado, eu diria que até em si, na liga e tudo mais, tá cada vez mais difícil achar ponta direita de ofício. A maioria dos jogadores jogam mais pela esquerda do que pelo lado direito. Não sei se é só eu que tenho reparado isso nos últimos anos, mas foi muito bem. A nota média dele na MLS, 7.42. É claro que é uma liga bem mais fraca do que a do Brasil, mas enfim, pelo menos ele teve um ótimo desempenho. Foram 35 jogos na liga, todos como titular, 13 gols e 8 assistências, 21 participações em gols, né? É um número realmente bem interessante. Ele tem um contrato com a equipe lá da MLS, que é longo, né? Não é um jogador que poderia chegar de graça, não. Ele está em contrato até o final de 2025 e está avaliado um valor bem menor, né? 5 milhões de euros, mas mesmo assim seria algo na casa de 25, 30 milhões de reais, dependendo do câmbio, né? E é um jogador que é destro, 1,72 m, 28 anos de idade. Igual eu falei, o Cruzeiro conseguiu jogadores que valem essa casa mesmo, de 35, 40 milhões, 60 milhões igual o Matheus Pereira por empréstimo, mas foi muito mais exceção do que qualquer outra coisa. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários. O que você acha desses dois nomes? Gostou ou não gostou? O Cruzeiro ainda tem que seguir no mercado em busca de outros jogadores aqui no futebol brasileiro. Quem que se destaca? Quais setores você acha que o Cruzeiro precisa se reforçar daqui para o início da Série A? E nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!